Ai, voltando, foi isso mesmo. Pulando essa parte, eu não fiquei só nessa questão de falar dele. Eu tinha problemas em casa, que eu tava passando situações difíceis em casa, e mais em relação com meus pais. E eu tava sofrendo muito com isso, mas sozinha, assim, calada. E, tipo, uma coisa... eu tinha, sim, a confiança da minha mãe e tudo, conversava com ela. Mas eram coisas que me doíam muito. E que se eu fosse conversar com ela, talvez ela não entenderia, porque ela também estava passando. E eu queria dizer pra alguém que eu tava ferida, eu tava precisando de ajuda. E eu achei, quem melhor pra me ajudar com isso do que a própria igreja? Não é mesmo? Na frente de todos os diáconos, que pra mim, diáconos né? Realmente, a Bíblia com família é isso mesmo. Mas pra mim, aquilo lá que eu via era simplesmente continuação do que é um pastor. Então eles tinham o mesmo posicionamento de um pastor, o mesmo cuidado que deveria ter um pastor, mas de forma, né, uma hierarquia. Mas pra mim eles eram todos líderes respeitosos, enfim, pessoas dignas de ouvir, de acalentar, enfim, pessoas, né, como a Bíblia fala que um diácono deve ser irrepreensível. E por isso eu comecei a falar do que eu acabei de falar aqui pra vocês, que eu falei da questão que eu tinha uma carência de pai, eu não percebia. Aí foi quando que eu dei meu start, gente, e por causa de tudo isso eu comecei a perceber. Porque ao olhar para as meninas, eu vi nelas a mim, que eu percebia que aquela carência de pai que eu tinha era simplesmente o retrato que eu tava colocando em todos os meninos que eu tinha como amigo. Eu tava procurando uma paternidade naquilo ali. E eu acabava defraudando essas pessoas, né? Tipo, essas meninas eram novas demais e elas estavam procurando um porto seguro. E, tipo, não, elas, deixando bem claro, não tinham nada com ele, nenhum relacionamento, era apenas amizade, tipo, um amigo, assim, tal. E esse cara se aproveitou delas. Elas não tiveram nada, entendeu, com isso. Simplesmente foi abuso. Acabou. Ponto final. Pronto. Mas aí eu, me olhando, aí eu caí em si e eu pude ver que muita gente falava, né? Mais uma morte, ai Jesus. O que muita gente falava e eu ficava com muita raiva quando alguém falava isso. Dizia que a amizade de sexos opostos não existe. Eu, pelo amor de Deus, gente. Eu tenho os meus brothers, meus amigos, meus irmãos. É só amizade. E pra mim era só amizade, mas eu não percebia que do lado deles estavam me olhando de forma diferente. E quando não é assim, é ao contrário. A gente acaba olhando pro cara de forma diferente. Entendeu? Tipo, eu não me dava conta disso, gente. Eu não me dava conta. Eu precisei passar por um negócio assim pra perceber a minha fragilidade. E como isso me deixava frágil e exposta. E era um problema na minha vida, entendeu? E causava problema em outras pessoas. Aí eu peguei e me rasguei assim diante dessas pessoas. Aí falei que tinha problema na questão do meu pai, que eu precisava confessar aquilo perante eles. Pronto, aí entrei nessas partes. Aí entrei na parte do namoro que eu tive com aquele menino. Gente, todo mundo sabia, gente. Inclusive a família dele via. Tudo, tudo. Sabe o que é tudo? E eu fui lá e falei de forma assim, na minha cabeça estava certa. Porque deixando bem claro, eu nunca fui de sentar em rodinhas, de ficar falando baixaria, ou de ter o palavreado errado, não sei o que não. Eu sempre fui buscar ser muito certinha, entendeu? Então, eu tentei me expressar da forma que estava cabível ao meu pensamento no momento. Aí, o que foi que eu falei? Mó burrice da minha vida. Eu disse que eu tinha tido um caso com aquele menino, porque na minha cabeça, tipo, um casinho de namoro. Mas, gente, esse palavreado se coloca com pessoas casadas. Foi como se eu tivesse tido um caso com um cara casado. Mas não era isso que eu tava querendo dizer, gente. O cara, meu Deus, essa pele. Horrível, né? Ó, o que eu fiz? Já tinha um monte de gente lá querendo me enterrar e eu só entreguei a pazinha pra ele cavar a cova e me jogar dentro. Lindo. Ai, aí o pessoal na hora... Meu Deus, sangue de Cristo tem poder. Aquela coisa, e, meu Deus do céu. Aí, pronto, aí eu... Detalhe, gente, deixa eu contar um detalhe que eu esqueci de colocar no meio de tudo isso. Isso foi em 2021. Como você sabe, eu sou casada, né? Casada. E eu conheci o meu marido depois de 2 anos dentro dessa igreja. Ele era da mesma igreja que eu, mas como ele estava nessa fase de estar estudando muito, fazendo não sei o que, ele mal estava podendo frequentar e estar ativo da forma que ele sempre foi,
que ele já foi líder também, não sei o que, ele é maestro, professor de música, etc. E ele tava bem distante, então eu tinha entrado numa época que ele não tava mais lá nisso, tava mais focado na área de estudo dele, entendeu? E eu não via com facilidade, até porque eu andava mais próximo de pessoas assim, que estavam sempre me cercando, e eu falava com todo mundo, mas era muito difícil, eu não lembro de ter visto ele assim. Era uma vez perdida, outra, e ainda confundi ele com outras pessoas, pra vocês terem noção. Então, eu não tinha proximidade com meu marido, que na época eram conhecidos. E quando eu comecei a namorar com esse rapaz, ele já sabia algumas coisas. E no final do meu namoro, ele começou... no final não, no começo ele já mandava mais mensagens pra mim, perguntando como eu tava, não sei o quê. E tipo, ele tava já, tipo, preocupado comigo. E foi aí que eu conheci meu marido. Porque também a gente já tinha amigos em comum, tipo, de pessoas mais velhas e mais centradas. E essas pessoas conversavam sobre a gente, na mesma roda, assim, mas sempre ele lá e eu com essas pessoas, mas em outro ambiente diferente. Então, era pessoas em comum que a gente tinha, mas a gente mesmo não tinha esse elo, entendeu? Não tinha nem se conhecido. Ele só me via e eu nem sabia quem era ele. E ainda mais porque eu também cresci, né? Lembro que eu cresci muito presa assim, em casa. Então eu não tinha uma experiência assim de andar por aí, de saber as coisas, de conhecer pessoas, por mais que a cidade fosse pequena. Então isso contribui muito mais, a gente morar mesmo numa cidade do tamanho de um ovo, mas não saber quem era um e quem era outro. Aí, quando que eu tô nesse namoro com esse rapaz, aí meu marido se aproxima, preocupado, porque ele já me via e, tipo, tinha um respeito por mim. De me ver, me admirava, assim, ele é músico também, então ele me admirava e tal. E quando que ele começou a conversar comigo, aí quando que eu terminei esse namoro que demorou um mês, ele se tornou muito mais próximo de mim, tipo, e era só amizade, gente. E ele, muito amigo meu, tipo, a gente conversava só, até então não tinha muita proximidade, era mais telefone mesmo. Mas conforme as coisas foram passando, tipo, a gente começou a se encontrar, ele começou a ir na minha casa e tal, e era amigo, entendeu? Eu tinha ele como um amigo, mas a gente começou a perceber que tinha um interesse mútuo. Aí, por curto momento, a gente ficou assim, naquela coisa, né, orando um lá, um cá, assim, sem tocar nesse assunto, mas era recíproco. Até que enfim, né, Isabelle? Até que enfim. Mas até então a gente tinha uma amizade. E ele tava me ajudando. Inclusive, esse rapaz, esse namorado que eu tenho, por ver a gente próximo assim, começou a falar que eu tinha traído ele, não sei o quê, que eu tava fazendo coisas com o meu marido na época, que era apenas um amigo, e espalhou isso pra igreja também. E detalhe, meu marido era diácono na época, gente. Então, isso, imagina, né? Imagina. Que coisa. Aí, esse, esse rapaz estava na reunião, os diáconos, tô tentando voltar meu raciocínio, calma. E meu marido estava lá também, porque ele já estava me ajudando, me apoiando, e sabia de tudo. O que tinha acontecido, o que tinha passado. E a gente criou um laço muito grande, assim, de pouco tempo, se abrir de forma muito profunda, tanto ele quanto a mim. Entendeu? E as nossas conversas eram justamente sobre aquilo que eu mais amava conversar. E vocês já sabem que eu já expliquei no decorrer do vídeo, não vou ficar voltando falando o que eu já falei. E, enfim, ele foi um grande amigo meu marido. Foi um grande amigo meu, a gente começou realmente com uma amizade muito profunda. E não foi no meu momento mais difícil. Por quê? Aí tava essa reunião e meu marido também acabou sofrendo retaliação pelas conversas desse rapaz, porque ele queimou a mim e também colocou a questão do meu marido no meio, né? Que na época era meu amigo, no meio. Aí meu marido tava lá na reunião e foi pra cima dele. Ele só baixou a cabeça e... Desculpa. Porque foi difamação, né? Então ele deveria ter tido processo. Mas, enfim, voltando. Aí, beleza, a reunião termina e o veredito foi que ele ia ser cuidado e tal, não sei o quê. Mas a questão foi que um negócio foi um pouquinho grave, né? E algumas famílias não se sentiam mais confortáveis com ele dentro da igreja, porque ele era próximo a essas famílias também. Então ele tinha falado coisas assim complicadas também sobre algumas pessoas. Ele era muito perverso, gente. E fora a questão das meninas, muito pesado também. Então ninguém tinha mais aquela coisa de tipo,
estar com ele no mesmo ambiente seria complicado, e também se algumas pessoas da família das meninas soubesse de algo daquilo, poderia dar ruim para ele, muito ruim, né? Então, por segurança para ele e também por um ambiente de qualidade, assim, digamos, dentro da igreja, esse foi o veredito que eles tomaram e tiraram ele de membresia. Tipo, ele não participava mais daquela igreja. Aí ele foi excluído e depois fizeram uma reunião comigo para me chamar, mas aí entre isso eu já comecei a perceber a forma com que as pessoas estavam me tratando diferente. Porque no outro dia, gente, só tinha diáconos naquela sala. Só diáconos e o pastor. E no outro dia a igreja toda estava estranha e a igreja toda estava sabendo de tudo. Sendo que cada um de uma forma, ou com coisa a menos, ou muito a mais. Vocês dá pra entender? E aí, beleza. Me chamam pra outra reunião e eu vou. Dessa vez só comigo. E assim, tudo que eu tinha falado, gente, é porque eu queria ser assim, ser cuidada, queria ter uma disciplina pelo que eu fiz, porque eu sabia que era errado diante de Deus, eu tinha pecado contra a igreja, não sei o quê. Aí me chamam pra reunião, conversam comigo e começam a falar. Falar. E o que eu ouvi foi que exatamente isso. Que eu era igual ao rapaz. Me chamaram de Fila! Porque as meninas tiveram coragem de falar comigo o que elas passaram. É isso que eu ouvi. Então esse seria o motivo, digamos que o motivo mais evidente que estavam me disciplinando. Não foi nem tanto do que eu falei do outro rapaz. Porque me falaram mesmo, na minha cara mesmo, que eu era igual àquele... na moto. Aquele rapaz que vocês entenderam já. E eu fiquei, tipo assim, em choque no que eu tava ouvindo, mas eu não me defendi. Eu fiquei calada, baixei minha cabeça e continuei ouvindo. Aí depois eu ouvi que tipo, eles me deram um sacode, assim, como que se eu tivesse feito coisa muito errada. Tipo, você tem noção que você poderia ter feito, fulano, que hoje é meu marido, ter perdido o emprego dele por causa da sua conduta? Você tem noção que você poderia ter feito ele perder o diaconato dele por causa da sua conduta? Tipo, me colocaram uma mancha, um negócio que eu fiquei... Nem eu entendi por que me falaram isso, mas tudo bem. Eu só... Tá bem. Aí... Também entraram em alguns detalhes sobre a questão que eu falei do namoro, mas foi algo muito breve, tipo, mal falaram naquilo. E evidenciaram muito que eu era exatamente igual ao outro cara, que eu não tinha diferença nenhuma dele. Aí como que eu já tava me sentindo muito culpada por tudo aquilo que eu tinha feito, mas eu tava muito arrependida. E eu queria realmente uma disciplina, então falaram que eu ia ficar disciplinada 6 meses. E, tipo, eu sei que a Bíblia fala que a nossa parte a gente faz. Mas se a gente sofre algo errado da parte de outra pessoa, e essa pessoa não tá, tipo, querendo tomar outra iniciativa de ser coerente com a verdade ou com o óbvio e te tratar no mínimo bem, sabe? Tipo, aquela questão, né, do julgamento de forma perversa ou sem misericórdia. Quando que entra nesse aspecto, gente, quem toma a nossa causa não é mais a gente em si, é Deus, entendeu? Então, eu tava ali porque eu só queria realmente a minha disciplina do que eu tinha feito, do que eu tinha convicção que eu pequei contra Deus e contra a igreja. E o que estavam falando de mim ali me machucou, me feriu muito. Eu fiquei, tipo, chocada, sem chão. Foi algo muito difícil pra mim na época. Mas eu decidi no momento, e durante todo o tempo, simplesmente abaixar a cabeça e no meu coração falar: Senhor, o Senhor também está ouvindo. O Senhor também sabe do meu coração, o Senhor sabe também o que eu passei, o Senhor sabe de tudo. E eu simplesmente saí de lá com a minha cabeça baixa, com meu coração ferido,
e entregando a Deus tudo o que tinha acontecido. E eu percebi a igreja toda mudar comigo. Eu, tipo, era muito ovacionada, digamos assim, o pessoal me colocava muito no pedestal e eu até me sentia mal com isso às vezes. Nunca gostei, sabe? Sério, eu acho isso muito errado. E o que aconteceu foi outro extremo, né? Começaram a pisar em mim igual um tapete. E aquilo deu muito, porque eu já tava passando por coisas em casa, gente. E juntou com essa questão da igreja. E muitas outras coisas aconteceram no meio disso, sabe? Todo mundo que tava perto de mim foi embora. Eu não tinha mais a minha roda de amigos, eu não tinha mais amigos. Pessoas com que eu contava, achava que eram pessoas que eu podia ter do meu lado. Depois eu vi que eram pessoas assim, que não eram tão verdadeiras assim comigo. E mesmo assim, por certas pessoas eu ainda tenho um carinho muito grande, mas sabe aquela confiança? Quebrou. E eu acredito que quando se quebra algo, você não consegue ter o mesmo limite que você dava antes. Entendeu? Perdão, sim, sempre necessário, essencial. Mas a questão de você permitir o mesmo ambiente que você permitir essas pessoas de entrar na sua vida, na sua história, eu acho que é algo que você precisa revisar muito e tomar muito cuidado. Então, foi algo que foi assim muito doloroso, porque foram várias facetas da minha vida aqui que se quebraram nesses meus olhos de forma muito densa, sabe? E todo mundo se foi e só ficou o meu marido do meu lado. E ele levou essa bomba nos ombros dele também. Porque ele era meu amigo até então, a gente não tinha começado namoro, mas todo mundo tinha percebido, né? A gente tem aproximação, a forma de olhar um pro outro. Enfim, então já estavam falando da gente antes de, né? Por causa do outro cara falando besteira, que não era nada verdade. Então já tinha muita gente falando um monte de coisa. E pra mim, pra eles, eu era a pior pessoa do mundo ali dentro. Tipo, aquela mulher que chegou, né? Diante dos homens e de Jesus e foi jogada assim e falada: e aí, Jesus, vai apedrejar segundo essa lei ou vai fazer o quê? Entendeu? Eu me vi assim, bastante assim. E eu só observava cada passo, cada olhar e tomei aquilo como um degrau para minha vida, entendeu? Do que não ser, do que tomar cuidado e abrir meus olhos para ver que o mundo não era tão bom assim como eu olhava, que achava que todo mundo era bom e porque por estar dentro da igreja era tudo mil maravilhas. Poder contar com todo mundo mesmo com defeitos. E eu vi que não é assim. E que a gente pode se ferir muito em lugares assim. Entendeu? Eu lembro que tinha na minha época de escola um ateu que falava assim, a gente conversava de vez em quando, ele: Isabelle, você é muito inocente, você é muito pura, você é muito, desculpa o palavreado, mas ele falava assim pra mim: desculpa o palavreado, mas você é às vezes muito burra, pô. Eu falei: por quê? Aí ele: porque dentro dessas igrejas, não sei o que, é um ambiente perfeito para o pior tipo de pessoas possíveis. Aí eu falava assim pra ele: não, você tá errado, não sei o que, entendeu? Tipo, e hoje eu entendo o que ele queria dizer. Hoje eu entendo, isso é verdade, gente. A gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Infelizmente, questão de cargo, nome, título não significa maturidade. Não significa discernimento, às vezes, para uma pessoa. Entendeu? E, enfim, é isso. É isso. Aí, continuando, meu marido ficou do meu lado e justamente nessa época foi quando que eu já tinha as coisas com meu pai, assim, em casa também. E foi quando aquelas coisas que praticamente a cidade toda, ou boa parte já sabia, e inclusive aquela rodinha de amigos, começou a vir à tona pra mim. E eram coisas muito sérias, gente. Muito sérias. E assim, não foi coisas que eu só ouvi, mas foram coisas que eu passei a ver. Entendeu?
E mesmo meu pai tendo todo o defeito do mundo, mas ele era meu pai e eu tinha um amor por ele, sempre tive. E aquilo me doeu muito, porque, enfim, foi chocante. Foi chocante, sabe? Inclusive, eu queria parar, dar uma pausa assim, na história do vídeo em si e falar para algumas pessoas que talvez foram vítimas de alguma coisa. Eu prefiro não entrar em detalhes aqui, mas se você passou qualquer tipo de coisa com o que ele tenha feito, eu peço perdão a você. Sabe, Isabelle, você não tem culpa, realmente, eu não tenho culpa de nada. Mas se fosse comigo, que eu tivesse passado algo com alguém, e mesmo que a pessoa não se retratasse, mas viesse alguém assim da família e visse que, pô, tá errado o que ele fez. Perdão, perdão por isso. Aquilo seria um abraço no meu coração. Então eu me coloco no lugar e eu peço perdão a você. E eu digo, se você tem algum ressentimento, que você perdoe. Perdoe, não por ele em si, mas por você mesmo. Não carregue essa prisão na sua alma, sabe? E eu prefiro não entrar em detalhes nas coisas que ele fez, o que aconteceu, no que eu fiquei sabendo, enfim. Mas infelizmente a maioria das coisas que se ouve por aí, infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. E meu marido também ouviu sobre tudo isso. E mesmo assim ele decidiu ficar do meu lado. Aí nesse meio já estava sendo fritada, né, dentro da igreja. E muita gente que me ouvia cantar e falava, ai, que voz linda, nossa, não sei o quê, canta esse hino pra mim, e não sei o quê, e me babava, assim, aquela coisa. E presta atenção, gente, quando tem alguém que fica muito beijando seus pés, cuidado com esse tipo de pessoa. Então, digamos que esse tipo de gente, assim, que fazia tudo isso na minha frente, quando que meu marido começou a se aproximar de mim, vieram em mim, falaram assim, quer dizer, vieram em mim, foram nele e falaram assim, olha, se eu fosse você, eu não entrava nisso não, porque a família dela não presta. Então ela também não deve prestar. E eu também já estava queimado aos olhos da igreja, então imagina o peso disso, do que ele estava ouvindo. E todo mundo que chegava perto dele falava, olha, não entra, não faz, não, se eu fosse você, tomava cuidado disso. Prefiro não opinar, mas, tipo, a cara já dizia tudo. E mesmo assim, o meu marido, que na época era meu amigo, ele preferiu fechar os olhos para o que todo mundo estava falando, dizendo e achando, e olhou para os olhos da minha alma. E, meu Deus, sabe? Eu lembro que eu orava desde a minha infância por um marido. Eu não orava por um namorado, eu orava por um marido, por uma família. E no momento mais difícil da minha vida, e quando que eu tinha jogado tudo pro ar e tinha falado para Deus que eu não acreditava mais naquilo por qual eu orava durante anos, Deus ele veio e me deu e ainda disse, através daqueles atos, daquela atitude e situação, como era grande o amor dele pela minha vida e o quanto eu importava para ele. Que se talvez o meu pai possa ter falhado comigo, o meu pai terreno, mas eu nunca deixei de ter um pai. Gente, sabe? Eu olho pro meu marido hoje e eu continuo amando ele, ele continua sendo a pessoa que me abraçou lá atrás. Ele é do mesmo jeito hoje. Sabe? Aí eu não digo isso pra dizer, tem um casamento perfeito. Não, nem um casamento perfeito. Mas eu tô aqui pra dizer que aquilo que você ora diante de Deus e que você pede a Ele com o coração puro e com sinceridade e que sejam sonhos pra agradar a Ele, no tempo certo Ele faz, gente. E Ele faz muito mais além do que a gente pode imaginar. Sério. Ai, e então, meu marido ficou comigo e, tipo, foi um momento muito difícil, que aí foi decisivo. A gente começou a perceber aquela coisa, né, de se tem sentimento um pelo outro e tal. E detalhe, ele só foi me contar essas coisas muito depois. Ele não me contou na época.
porque talvez eu não aguentaria mais do que eu já tava passando. Aí, enfim, a gente começou a namorar. Tudo isso aconteceu, acho que no meio, assim, do ano de 2021. Foi quando a gente tava, né? E a gente começou a namorar em 3 de setembro, ou foi 3 de novembro. Foi isso. Aí a gente começou a namorar e a gente tinha falado, né, um com o outro assim, olha, eu não quero namorar só por namorar. Eu quero namorar sério. Então, se você olha pra mim de uma forma rasa, diga logo. Então, tanto um quanto o outro tinha algo profundo, intimamente, tanto mutuamente, né? Mutuamente. E a gente tinha convicção. Então, foi algo assim, a gente vai namorar e vai casar. Vai. E foi assim. Então, a gente namorou e já entrando no noivado. Aí a gente começou a namorar dia 3, né? De novembro, setembro, enfim, entre isso. Foi um desses 2 meses. E a gente noivou no meio do ano de 2022. E em novembro, dia 7 de novembro, a gente casou. E detalhe, gente, meu marido me pegou numa época que eu tava queimada, que estavam falando o Deus e o mundo de mim, que a minha família estava sendo exposta, que eu estava sendo uma forma totalmente deturpada, arrasada, sabe? Vista pelas pessoas de dentro da igreja e de fora. E mesmo assim ele ficou do meu lado, foi meu amigo, sabe? E isso eu só vejo como resposta das minhas orações que eu tinha diante de Deus desde a minha infância. Mas eu não merecia, gente. Eu não merecia. E Deus, ele, quando que eu chutei o balde, ele veio e, olha, vem cá, eu te amo muito. Você não merece, mas eu te amo muito. Aí nessa época, gente, eu perdi meu cabelo, porque eu era muito assim, de ficar fazendo experimentos em casa. E um deles era que eu comecei a passar glicerina no meu cabelo, glicerina pra hidratar. E eu comecei a passar e deixar dormir. E quando eu acordava de manhã, em vez de cacheado, ele tava liso. Sendo que qualquer umidade que dava, aí o cabelo ficava como se fosse molhado. E aquilo já tava, meu cabelo estava com química, que tava ruivo. Gente, não demorou muito. Meu cabelo quebrou tudo, caiu tudo. A sorte foi que eu tinha um pouquinho de cabelo virgem assim, ó, bem curto, igual o homem. Aí o que ficou foi aquilo. Aí fora ser rechaçada de tudo, eu ainda cheguei na igreja com o cabelo curtíssimo e o pessoal começou ainda a falar que eu tava virando sapatão, porque eu ainda não tinha começado a namorar na época. Tem noção? Tudo isso ao mesmo tempo. E meu marido ficou do meu lado. Ele me amou e provou isso. Quanto me amava pra todo mundo ver. E eu só tenho que ser grata a Deus e ele. Ai. E aí, você ser da igreja, Isabelle, com tudo isso ou não? Eu continuei na igreja. E continuei ainda nos ministérios que eu tinha, depois dos 6 meses, né, que eu passei de disciplina. Eu ainda ia, assim, tava lá assistindo o culto. E depois eu voltei. Mas aquele julgamento nunca foi embora. A forma de tratar, as pessoas me trataram nunca, sim, foram novamente o que foi antes um dia. E mesmo assim, eu ferida, machucada, triste, quebrada por dentro, mas eu continuei ali. Gente, vocês têm noção? Foi algo tão pesado, porque já tinha problema assim em casa, e foi a igreja, e depois meu cabelo.
E eu comecei a ter crise de síndrome do pânico. Foi que eu tava muito pilhada, sabe? Muita coisa pra mim aguentar. Meu corpo começou a ter sintomas como se fosse parada cardíaca, AVC. Tinha tudo. Chegava no hospital médico, minha filha, vá procurar um psicólogo, porque você está à beira de enlouquecer. Seu corpo não está aguentando, que está dando sinais absurdos pra você. Isso não é doença X, não sei o que, não. Isso aqui é algo do seu emocional. Você tá muito sobrecarregada. Aí eu fui procurar um psicólogo, consegui, mas eu comecei a trabalhar e o único horário que eu tinha era para a hora de almoço. Eu era o meu psicólogo. Então, ou eu tava fazendo minha sessão de psicologia, quer dizer, psicologia, terapia, né? Enfim, ou eu tava lá tendo um horário de almoço, de 1 hora pra voltar a trabalhar. Aí eu tive que recusar a minha assistência psicológica e trabalhar, até porque eu também ia casar. E, enfim, tava numa época difícil. Eu não consegui emprego de jeito nenhum. Foi, tipo, gente, um negócio muito doido. Eu só consegui emprego de bico, de não sei o que. E mesmo assim, tava tão... que às vezes nem fazia direito. Sério. Pra vocês terem noção, dentro do grupo de igreja que eu tava, do nada eu comecei... Porque as coisas do meu pai começaram a vir mais à tona. Então eu já tava muito mal. Então eu comecei a ficar pior. Aí eu tive uma vez uma crise. Uma crise que eu comecei a... Tipo, eu começava a chorar. Eu não podia mais ficar em público da forma que eu ficava. Porque eu começava a ter crise de choro, igual um bebê chorando, assim. Eu não conseguia parar. Eu chorava de soluçar. Eu não conseguia parar. Porque foram coisas que eu tava muito sobrecarregada em cima de mim. Eu não tava aguentando aquilo. Enfim. Aí... eu tava pra casar. E a gente ainda queria casar na igreja e tal. Mas depois daquilo ficou difícil. Eu lembro que até a questão de eu falar que eu queria casar num mês, aí tinha outro casamento pra acontecer na igreja, tipo, outro casal, várias pessoas ficaram noivas na época, mas entre uma delas, que era filha dos líderes, de um dos líderes lá dentro. Eu lembro que eu cheguei no pastor com meu marido, que na época era meu noivo, falei, pastor, a gente tá aqui noivo, ele abençoou a gente e tal, e aí eu falei, né, a gente planeja mês X, a gente queria fazer tipo uma mini cerimônia da igreja, algo simples, só, sabe, uma cerimoniazinha. E eu falei um mês e ele, ok, quando foi no mesmo dia da semana da igreja, ele colocou dizendo que tal outra pessoa ia casar naquele mesmo mês. E não citou nada de mim, tipo, e aquela pessoa era filha de alguém líder lá da igreja. Aí eu comecei a ver aquilo como uma rixa mesmo. E dei pra trás, tipo, quer saber, eu não vou casar na igreja não. Já tinha o meu vestido, casei no civil comunitário com um vestidão. Ai, gente, foi tudo assim muito feliz, muito maravilhoso, mas muito sofrido ao mesmo tempo. Em cada esquina da minha vida eu vi um milagre de Deus me dando conforto, alívio e me mostrando quem é Ele, quem é um sistema religioso, o que é o trigo e o joio, o que são os homens e o quanto Ele me ama. Só posso dizer isso, sabe? E eu era ferida e ao mesmo tempo estava sendo sarada. Era ferida e ao mesmo tempo Deus estava me tirando aquela inocência exacerbada e me dando maturidade, sabe? Foi algo bem, assim, de adrenalina mesmo. Acho que se tudo não fosse no momento certo, gente, do que estava sendo exposto, do que estava sabendo, do que estava acontecendo, eu acho que eu não aguentaria. Deus, ele foi misericordioso demais comigo. Mas aí eu casei e a gente casou em 2022, em novembro de 2022, dia 7. Aí a gente já veio pra João Pessoa e tal, casou e veio pra cá. E lembra que eu sonhava ter uma família? Então, eu já falava com Deus, todo mundo tem um sonho, eu queria ser mãe mesmo. Se o Senhor quiser me dar logo, eu quero.
Aí a gente casou e, tipo, a gente não se precaveu por nada e já tentava. E assim, a gente conversava, sabia que seria diferente, né, do casamento, a princípio teria renúncias diferentes, de tempo, de questão de qualidade entre o casal e tudo. Mas eu tava disposta a isso e, meu Deus, uma moto agora com uma sirene. Passou ou não. Mas então, eu tava disposta. Aí a gente passou o mês todo, ó, tentando. E assim, eu muito ansiosa, né? Aí eu fazia, gente, teste de gravidez toda semana, pra dizer que quase todo dia. Quando não tinha teste de... De novo essa moto, senhor. Misericórdia, irmão. Quando que não tinha teste de farmácia, eu fazia aqueles testes caseiros de água sanitária, de saúde e não sei o quê. E sempre a gente dava negativo. Eu falei, não é possível. Porque também eu tinha conversado com meu marido antes, que eu achava que eu era estéril. Por quê? Porque desde criança sofria muito com problema de cólica e policisto. E devido às minhas dores, que uma vez eu fui na médica e com que eu relatei, ela falou que eu possivelmente tinha endometriose. A gente, minha barriga inchava muito do nada. Tipo, eu sei que durante o ciclo menstrual incha, mas a minha parecia que eu tava grávida. Sério, grávida mesmo. E é porque eu tinha policisto, tinha não sei o que, enfim. Aí eu falava, eu acho que eu talvez seja estéril. Vai querer casar comigo ainda? Vou. Aí, mas eu ainda com fé e esperança, eu assim, eu queria tanto ter uma família, porque aí, tipo, casa, é marido e mulher, mas família é quando você tem filho, gente. E eu queria ter a minha família, queria ter a minha menina. Eu falei assim, ó, se eu quiser me dar, me dê. Quero. Eu pago o preço. Eu sabia que não seria fácil, mas eu queria. Sabia que seria uma renúncia e eu queria. Mas passou um mês, nada. Aí eu fiquei. Aí foi na época que começou a despontar um monte de gente engravidando, gente. Tipo, era um atrás do outro. Meu Deus, todo mundo engravidando. Todo mundo. Aí eu comecei a olhar, né? Então realmente talvez eu seja estéril mesmo. Quer saber, Jesus? Vou parar de fazer os testes, porque eu não quero colocar isso na minha cabeça e ficar triste. Eu tô feliz por tudo que você fez na minha vida e tá bom, amém. Glória a Deus por tudo. Pelo sim e pelo não. Aí, beleza, parei de fazer teste, gente. Isso foi o quê? Final de dezembro. Aí, final de dezembro, eu tinha menstruado dia 4 e dia 7 de dezembro. Mas durante o mês eu comecei de novo a sentir umas dores estranhas. Mas eu tava habituada com aquilo porque meu ciclo sempre foi muito irregular. Então às vezes vinha 2 vezes no mês. Até hoje, às vezes acontece. Então eu tava acostumada. Aí eu comecei a sentir cólica, dor, aquela coisa chata hormonal. Humor, tudo. Aí eu, meu Deus do céu, tem de novo pra descer. Aí eu, que chato, pô. Eu vou fazer meu chá, minhas coisas aqui. E eu sempre fui muito tomar tudo natural. Chá, remédio. Então eu comecei a tomar meu chá de arruda, minha babosa. Sim, gente, eu tomava isso. E tanto esses dois são abortivos. É. E eu tomava várias vezes, gente. Várias vezes durante o dia. Então imagina que bomba. Fora isso, eu ia pra academia fazer força. Porque quando eu fazia força, eu sempre sinto uma melhora a mais, sabe? Às vezes me dá um alíviozinho rápido. E também ajuda com a questão da menstruação. Então, tudo que eu podia fazer pra... Tipo, vai, venha logo, vai embora. Eu fiz. E remédio pra cólica. Gente, tudo, uma descrição inteira do que não pode fazer quando você está grávida, eu fiz. Minha filha podia ter ido embora assim, ó. E eu estava grávida e não sabia. Como Isabel Seria descobriu que estava grávida, então? Tipo, e eu tinha tão lançado de mão aquela questão de ficar fazendo teste, entregar tanta vez que eu falei que eu sei que não vai vir agora, você não permitiu, então eu entrego mesmo, não vou ficar fazendo mais teste nenhum. Pra mim era habitual aquilo que eu tava sentindo, era comum, não fugia do padrão, então pra mim não era uma gravidez, gente, eu nunca tinha ficado nem grávida na vida. Era minha menstruação atrasando, sei lá, atrasando não, tendo problema de ciclo problemático, vindo de 2 vezes no mês. Aí eu, vá descer, desce minha filha e vai embora. E era daça, gente, era minha filha. Aí o que que eu fiz? Eu comecei, o que que eu fiz não? O que que eu percebi no final do mês? No início de janeiro, quer dizer. No início de janeiro isso começou a acontecer.
meu cabelo começou a cair igual água. E eu, meu Deus, eu estou doente. Na minha cabeça, não era gravidez ainda, eu tava doente. Eu falei, meu Deus, eu casei agora. Aí eu pensava, né, que podia ser alguma coisa da endometriose, porque eu não tinha certeza se era, porque pra fazer o teste, o exame, na verdade, tinha que ser aquela intravaginal, esqueci o nome agora. E eu não tinha feito antes porque eu, enfim, não podia. E depois que eu casei eu também não quis fazer, relaxei, enfim. Quando a coisa começou a ficar séria, meu cabelo caiu, eu falei, Marquinhos, vamos no médico. Aí eu fui, pensando que tava com algo sério. Eu conversei com a médica, aí expliquei tudo a ela e falei das possibilidades que eu achei que poderia ser. Ela falou, você pode estar certa, é isso mesmo, tá coerente, correto. Ok. Mas vamos fazer um teste de HCG? HCG, né, que fala, nem me lembro mais. De gravidez? Moça, por favor, passe logo os medicamentos pra mim, porque eu não tô grávida. Aí ela insistiu, porque de qualquer forma ia fazer o exame de sangue e tudo, de urina. Aí eu, tá bom, mas eu toda lá, né, assim, eu não estou grávida, doutora, a senhora está equivocada. E eu quebrei minha cara. Quebrei minha cara. Chego lá na volta pra consulta, aí eu tô no ultrassom. Aí a doutora já me recebe, parabéns, mamãe. E eu, tipo, queria estar feliz, mas eu tava mais preocupada, pensando que eu tinha matado meu bebê. Ai, gente. Aí eu pensei, matei a criança. Eu matei. Porém, tanto eu já... Meu Deus. Aí, quando que eu faço ultrassom... Ai, gente. O coraçãozinho de Dedas estava batendo. E ela tinha, acho que 6 semanas e 3 dias. E perfeita. E não tinha nenhum cisto, nada no meu útero. Tava limpo. Limpinho, cara. Aí eu... Feliz e preocupada ainda. Eu fiquei 3 meses, não contei a ninguém. A gente ficou em silêncio, porque eu tinha medo de perder. Mesmo assim, eu tinha feito muita coisa séria, gente. Pensei, posso matar minha filha. Posso ainda ter sequela dela por conta das coisas que eu fiz. Aí eu passei o mês, parei de ir na academia, parei tudo assim e ficava de perna pra cima, com medo. Eu sentia muita dor também. Muita dor. Aí eu tomei muito cuidado durante a gravidez e detalhe, gente, esqueci de falar uma coisa. Um mês depois que eu casei, o meu pai ele foi embora da casa da minha mãe. No caso, ele deixou minha mãe e meus irmãos, abandonou eles e foi embora pra outra cidade. Tipo, só se descobriu que ele tava em tal lugar, não sei o quê, por investigação dos meus irmãos, da minha família, porque ele realmente tipo, já tava premeditando isso. Prefiro não entrar em detalhes, mas foi o que aconteceu. Então, aí também já tem outra questão que eu tava mais abalada também emocional. Então, eu tinha que tomar cuidado com o meu emocional, tinha que tomar cuidado com o meu corpo, porque eu tinha feito muita coisa, expus, né, a Darcy, infelizmente, a coisas absurdas e não sabia que era ela, né? Achei que era bom pra uma coisa, que seria a minha cólica, e não era, era um bebê. Aí, a minha filha, ela foi crescendo na minha barriga e eu tomei uma decisão que depois de um tempo, né, que retomaram contato com meu pai. Enfim, e durante isso, que ele foi embora, muita coisa mais estourou. Tipo, cada vez era... Enfim, aí eu decidi me afastar de tudo aquilo. Não querer, tipo, se alguém soubesse de alguma coisa, seja da minha família, qualquer pessoa, não me fale nada, não conte, não quero saber. Entendeu? E aí, eu tomei também a iniciativa de, com meu marido, de que quando que o bebê nascesse, eu não sabia se era menino ou menina. Eu não iria contar a ele. E também não queria que ele tivesse proximidade. Por motivos que eu prefiro não também tocar aqui. Mas que incluem no meu pedido de perdão algumas pessoas se sofreram algo. Enfim, foi uma escolha minha. E vocês podem me julgar. Pode julgar, julgue. Mas são coisas assim, sérias mesmo, que eu fico pensando, também não houve respeito com meu marido, entendeu? Penso se não respeitou meu marido, não respeitou filhos dos outros, não, querendo não, teve respeito com a própria família, que era a gente, não, algumas coisas.
Será que vai respeitar o neto? Será que isso vai ser saudável? Será que isso vai ser bom ou, não vai, ou será perigoso? Então, eu fiquei muito paranoica, então achei melhor esse excesso. E tomei essa decisão. Eu não contei a ele, pedi pra não contarem, mas depois ele ficou sabendo. Tentou entrar em contato, entrou em contato comigo algumas vezes, eu conversei com ele, mas todas as vezes que ele conversava comigo, eu acabava passando mal. Porque gente, desde que eu descobri as coisas do meu pai, eu casada, eu ainda ia lá falar com ele, ia com meu marido, eu conversava com ele, porque eu pensava, gente, eu sei o que é passar uma perseguição na igreja, eu sei o que é ser retalhado de forma, às vezes, um julgamento perverso, falso, sem amor, sem misericórdia, não ser acolhido, não ser como a Bíblia fala pra gente, né? Ser um cristão e praticar isso. Então eu pensei, também ele teve uma infância difícil, todos os irmãos carregam algum tipo de trauma, ele também carregava, então eu pensei, é minha hora de chegar e ajudar. Então, falta de tentar, gente, não foi. Eu e meu marido, a gente chegava, a minha própria família, eu, minha mãe e meus irmãos, a gente chegou nele quando soube das coisas e sentou, conversou, tentou dar, tipo, a mão e queria ajudar. A gente não chegou com julgamento em momento nenhum, a gente poderia, né? Porque foram coisas muito assim, que abalaram a gente. Foi algo muito doloroso. E a gente chegou sempre com amor, misericórdia. E ele sempre tratava a gente muito mal, dizendo ainda que manipulava a situação, muito parecido com o meu primeiro namorado. Que, tipo, pega coisa e manipula parecendo que você é louco. E a gente percebia que era uma falha muito grande de caráter, sabe? Mas eu não desistia. Mas quando que eu descobri que eu tava grávida, aquilo não tava fazendo bem pra mim. E também não ia fazer bem pro meu bebê. E também eu comecei a ponderar, tipo, agora é uma criança, eu sou responsável por ela. Se eu conseguir alguma coisa lá na frente, Deus me livre, ou enfim. Eu queria livrar de todo o mal possível que eu podia ver do mundo, né? Então, infelizmente, eu orei isso no meu pai também. E tomei essa iniciativa. E eu cortei assunto com ele. E mesmo assim, de vez em quando ainda ficava sabendo de algumas coisas e passava mal. Mas tentei me resguardar ao máximo. E quando que eu cheguei nas minhas 40 semanas, eu ainda tenho outra coisa na minha gravidez. Esse meu ombro aqui, desde criança ele desloca, sai do lugar e volta. Mas eu nunca senti dor, foi algo sempre normal. E quando que eu cheguei na minha gravidez, existe um hormônio chamado relaxina. Enfim, acho que eu falei certo ou errado. Mas essa pronúncia não, esse nomezinho que eu vou deixar aqui embaixo. E ele afrouxa os ligamentos, né? Porque quando o bebê vai passar pela pelve, precisa desse movimento. Então, eu fiquei muito frouxa, assim. Então, o que já era frouxo, o que já não era frouxo ficou, e o que já era ficou pior. Então, isso aqui, minha gente, é sério, tava no final da gestação. Ele deslocou e pela primeira vez, quando voltou, eu senti uma dor horrível. E eu não conseguia mais mexer meu braço. Aí eu descobri que era uma condição que eu tenho também, esqueci o nome agora. Enfim, mas que talvez, se algo piorar, um dia eu tenho que fazer uma cirurgia, digamos assim. Mas com exercício resolve, entendeu? Eu nunca mais tive, graças a Deus, depois que a Dácia nasceu. Mas eu tive que ficar usando uma tipóia, então não podia fazer nada. Porque até se mexesse no pescoço, doía. Tipo, deu uma contusão, acho que é o nome que dá. E eu não podia fazer raio-x porque eu tava grávida, olha. Eu tinha que tomar um remédio fortíssimo, enfim, eu tinha medo disso afetar ela, um negócio muito doido. Aí, ainda ouvi piada no postinho que eu ia, assim, né, fazer o pré-natal. Que eu era muito pequena, que ia dar, porque eu estudei o máximo que eu pude, com cautela, tipo assim, eu não queria sofrer nenhum violência obstétrica, nada, e sempre muito preocupada, e assim, né, minha ansiedade e tal, e eu preocupada, o máximo que eu podia obter de conhecimento e me prevenir, fazer o que podia para meu parto ser tranquilo, minha filha nascer bem, os cuidados que eu poderia ter com ela, porque, gente, eu sempre fui desastrada também, meu maior medo era, meu Deus, vou ser mãe também agora, tipo, meu sonho, mas, meu Deus, eu sou desastrada, Senhor, me ajuda, vou conseguir dar conta? Meu Deus, vem cá. Então, eu busquei o máximo, entendeu?
conseguir fazer aquilo dar certo. Só um minuto. Aí voltando. Quando a Daça tava já nas 40 semanas, aí eu fui fazer uma ultrassom, mas era aquela bem minuciosa, não sei se é Doppler, enfim. Gente, olha, faz pouco tempo, mas eu não me lembro de quase nada, do nome, não sei o que, aquilo, mas é mais ou menos isso. É uma bem minuciosa que vê bastante coisa, assim. Então a médica era uma médica muito boa aqui de uma pessoa, e ela falou assim pra mim, olha, sua placenta tá em grau 1, líquido amniótico sem falta nenhuma, tudo perfeito. A menina tava perfeita. Ela tava encaixadinha, assim, na posição, né, certa, cabecinha para baixo. Tava sem mecônio, tudo perfeito. Tipo, tem algumas gestações que vão nas 40 semanas, mas algumas vão nas 42, que é também comum de ser a primeira gestação, né? Então ela olhou pra mim e falou, olha, sua filha não vai nascer agora não, você tem ainda mais 2 semanas pra ficar tranquila aí, então relaxa. Aí eu ansiosa pra ver a minha filha, mas ao mesmo tempo, tá bom. Mas aí ai sim, eu queria que, acaba logo. Porque parece que no final da gestação, dói mais, assim, a sua barriga. Gente, nossa, tava enorme a minha barriga. Assim, eu não engordei muito, mas a minha barriga, caramba. E assim, a Daça também tinha que engordar mais um pouquinho. Ela não. Talvez, eu acredito que foi também muito do meu emocional. Que a gente sabe que afeta a criança, né? Então ela precisava engordar no meu útero ainda. E. Enfim, tomei suplementações tudo certinho. Ela ainda conseguiu engordar uns dias antes. Mas aí o que acontece? Eu tinha 42 semanas, né, pra ela chegar. E com 40 semanas e 3 dias, eu infelizmente me expus a uma situação que eu acabei passando mal. Eu tive uma crise de choro, de ansiedade, assim, de tristeza. E a minha gestação, né, acabou sendo interrompida, tendo um parto induzido, né, de forma errada, digamos assim. Você, até pro leite, pra amamentação, existe um hormônio que é ocitocina, né? Tudo no nosso corpo é movido a hormônios, então eu precisava do hormônio. Aí eu tinha colostro desde as 25 semanas, tá tudo tranquilo. E esse é o mesmo hormônio que gera o leite, ele gera também um parto favorável, né? Tudo cooperando. E o que acontece é que eu tive uma injeção de adrenalina, de cortisol. E o meu parto foi bem complicado por isso. Eu passei 24 horas em trabalho de parto. E eu sabia de tudo que eu tinha estudado e tal. Eu saí de casa com... E assim, gente, eu sei que isso também tem questão espiritual. Eu tinha sentido um peso muito grande no dia, tipo, antes de acontecer isso. Como se fosse uma nuvem, assim, me rodeando, algo pesado. E foi bem complicado mesmo, mas graças a Deus deu tudo bem. Aí eu saí de casa, isso começou de tarde, né? E eu fui chegar no hospital, tipo, fiquei em casa a noite toda, assim, fazendo exercício, fazendo meus procedimentos, fazendo ponto a ponto o que eu sabia que iria favorecer meu parto e iria ajudar a uma boa expulsão, né? E cheguei no hospital, passei a noite assim, cheguei no hospital com 3 centímetros de dilatação, de 6 horas da manhã. Ainda cheguei no hospital, vomitei. Tipo, as mesmas coisas que eu tive durante minhas menstruações, que eu sempre, essa questão de ter uma diarreia, de ter um vômito do nada, de passar muito mal, de ficar tremendo, de quase desmaiar. Pronto, foi meu parto. E a mesma coisa. Mas o problema é que essa dor tira a nossa força, né? E como que eu passei durante muito tempo, eu fiquei muito fragilizada. Foram 24 horas nesse estado. E eu lembro que o hospital inteiro ficava de olho em mim, porque, tipo, eu tava até com o cabelo mais curtinho, o pessoal achava que eu era, tipo, bem mais nova. E, tipo, tava lá, e nervosa, e todo mundo olhando, aquela menina assim, nossa, menina bonitinha, nova, tá aqui com um barrigão desse. E eu
fiz tudo possível, com auxílio, né, o meu parto foi humanizado, e auxílio das enfermeiras lá, do pessoal, da equipe, todo mundo bem atencioso. E eu não quis induzir, não tomei soro, nada, porque eu não quis. Eu tinha estudado tudo que pra mim seria favorável. Porque assim, às vezes se você induz, né, tem algumas mulheres que você nunca sabe qual vai ser o seu estado. Algumas mulheres perdem a força nas pernas. E eu não sabia se isso poderia ser meu caso. Então, perdendo as forças na perna, você com certeza é enviado para um parto cesárea. Aí eu tentei, gente, tentei, fiz tudo. Eu ainda permiti, né, cara, eu pedi as contas de quantos toques eu recebi durante esse dia. Era muito, nossa, pra ver, tá, não sei o quê. Eu ainda, assim, passou o dia, no final da tarde eu permiti que eles rompessem a bolsa. Porque a Daça, ela tava já praticamente encaixada, assim. E talvez isso poderia ajudar, né? Pronto, eu cheguei com 6, né, de centímetros de dilatação no hospital. E quando deu 11 horas da manhã, tava em 7. Então, gente, de 7 não saiu durante o dia inteiro. Não saiu de 7 centímetros. Então, como foi de tarde, eu permiti que eles estourassem a bolsa. E assim, Isabelle, você tava dando seu máximo, tava dando meu máximo. Mas eu juro a você que desde o momento que eu comecei a entrar em trabalho de parto, eu sentia na minha alma como se fosse uma guerra, dizendo assim, você não consegue. Você não consegue. Mas, tipo, eu não tinha essa convicção durante todo o meu período de gestação. Eu tava certa, em paz, tranquila. E aquilo veio como uma bomba, sabe? Tipo, o meu emocional tava muito fraco. E eu podia estar forte com o meu corpo, fazendo o meu máximo, lutando para que meu parto fosse efetivo naquele dia. Mas a minha alma tava tão partida que eu sentia que eu não ia conseguir. Mas aí eu continuei, tentei, falei, vai, vou em frente. E quando que deu perto de 11 horas, a menina chega e fala, minha filha, você tentou, todo mundo aqui viu, você está de parabéns. Mas seu parto já está agora no momento de risco para você e sua bebê. E vamos te encaminhar para uma sala de cesárea. Aí fui eu para a sala de cesárea, correndo nas pressas. Já ia fechar praticamente 24 horas. Isso já estava perto das 11 horas da noite. Aí cheguei lá. E vocês sabem, né? Quando tá nessas coisas, gente, um médico fala na cara de você, tá nem aí. Cheguei lá, na sala, com os médicos. Cara, começou a entrar um monte de enfermeiro, que não tinha nem nada a ver com a situação, só pra ver lá. Tipo, porque o hospital todo tava de olho em mim. O que tava acontecendo, né? Aí todo mundo, tipo... Mas foi muita gente, tipo, a gente ia pra situação vergonhosa. Mas chegou muita gente lá dentro. E estavam olhando. Os enfermeiros, aí o médico olhou assim e falou: gente, olha onde essa criança tá. Vocês querem fazer um parto cesárea agora? Aí ele disse assim, né? Que tava querendo matar a mãe e a filha. Aí você ouvir isso naquela situação, meu amigo. Meu amigo. Enfim. Ele pegou e falou, mas por via das dúvidas, vamos colocar um soro aqui, né? Se precisar, a gente aplica alguma coisa nela. Aí me colocaram soro, era soro de um lado, aí Marquinhos, meu marido, do outro. O médico aqui, outros médicos aqui em volta daquela mesa estreita, né? E em toda a sala, um monte de enfermeiro e gente. Não tinha nada a ver com a história, mas tava lá vendo, querendo ver o que tava acontecendo. Só olhando mesmo, e eu, Jesus, dê força, porque eu tava tão exausta já, que a minha força, que deveria ser impulsada pra cá, tava parando aqui. O médico, meu Deus, gente, ela tá fazendo força aqui na garganta. Não, minha filha, faça assim, calma. E eu não tava conseguindo, não sei explicar.
sabe? Meu corpo, eu tava sentindo que eu ia embora, que eu ia apagar. Aí a Daça já, desde tarde, com assim, a bolsa tava estourada, tava parada embaixo aqui, bem embaixo mesmo. E eu, força, força e nada. Eu tinha testado todas as posições possíveis no mundo e a Daça não saiu. Aí o médico olhando, né? Tentando fazer o possível. Não fizeram episiotomia em mim. Acho que esse é o nome ainda. Não lembro, estudei. Esqueci. Mas aquele cortezinho para o bebê sair, não fizeram. Até porque isso também é hoje considerado como violência obstétrica. Mas aí ele pegou e falou, não, vamos fazer essa menina fazer força, que ela precisa fazer força. Aí ele pegou e, vamos colocar ela de cócoras aqui nessa mesa. Aí eu, meu Deus. Gente, a mesa é muito estreita. Aí eu, tá bom, né? Vou tentar de novo, mas eu já tinha feito aqui. Tava até já sem esperança de dar certo. Aí meu marido me segura nesse lado. Meu marido ficou 24 horas vendo tudo aquilo. O médico do outro e uma médica na frente, né? Esperando o bebê sair, o pessoal também. Aí eu faço força, aí eu começo a sentir, arder, né? Que começa a coroar. Aí o pessoal, olha só. Ah, e antes disso teve uma que falou, olha lá o bebê. Aí o médico, não, é a bexiga dela. Gente. Ai, você ouviu isso, gente. Ai, Jesus. Mas enfim, aí a Daça começou a coroar. Aí ela coroa, aí mais força ela saiu. Quando que ela saiu no roxinha. E ela tinha 2 voltinhas no pescoço, né? Do cordão umbilical. Mas isso é, tipo, comum, normal. Alguns médicos dão essa desculpa pra fazer um parto cesárea, mas... digamos que acho que essa é a porcentagem, mais ou menos. 70% dos partos, o bebê nasce com a rodinha, assim, né? E, exceto os casos, quando que há mais de 2 voltas, que o negócio é mais sério. Mas, tipo, é comum, normal, isso não é desculpa pra cesárea, ter 2 voltas no pescoço. Porque quando que o bebê já tá ali, o médico coloca o dedo e faz um negocinho assim, sei lá, e o bebê sai normal, tranquilo, sem B.O. nenhum. Eu tinha estudado, gente, sabia. E o problema foi porque eu tava com a questão do meu parto complicado mesmo, devido àquela situação toda. Adrenalina, cortisol. E, enfim, a Daça nasceu sem chorar. Logo que eu vi ela saindo, já cortaram o negócio, tiraram a menina. Aí foram ver se eu precisava de um ponto. E só... esqueci o nome agora que fala. Mas só foi um pontinho que eu tomei. E eu ainda achei muito. que eu queria não ter tido ponto, né? Que eu tinha feito exercício tudo pra isso e tal, mas ainda tive um ponto. Aí a Daça nasceu sem chorar e tal, eu só olhei assim, cadê ela chorando? E eu, tipo, sem força, cadê ela chorando, gente? Cadê? Marquinhos, porque ela não tá chorando. Aí eu lembro que cortaram o cordão umbilical, pegaram ela, já foram, né, fazer as coisas. Tipo, eu tava deitada e atrás de mim, que era um negocinho pra coisar o bebê. E eu tava lá já naquela situação, né? E eu vendo aquilo. E eu sabia que tinha alguma coisa errada. E todo mundo na sala com aquele suspense. Os enfermeiros estavam lá olhando, até os médicos, tipo, e os médicos mais sérios, né? Mas os enfermeiros mostravam reação, emoção do que estavam sentindo. Meu Deus. Quando eu comecei a ver, gente, sério, eu comecei a ver um por um sair da sala, alguns com lágrimas nos olhos. Eu pensei que eu não ia mais ver a minha filha com vida. Eu só lembro de ter falado com Deus assim, Senhor, obrigada, porque o que eu pedi o Senhor me deu, e eu nem merecia. O Senhor me deu uma menina, o Senhor me deu uma filha, o meu sonho já foi realizado, pode pegar de volta. Aí eu lembro que eu também puxava meu marido assim, pra mim era a maior força do mundo, que ele ficou na minha frente, não deixou eu ver, tipo, eu tava deitada assim, tentando olhar aqui. E os médicos aqui fazendo o trabalho deles, e eu tentando puxar ele
pra sair da minha frente pra mim ver minha filha, como tava fazendo o procedimento, ele não deixava. Aí hoje ele me explica que é porque a Daça ficou tão roxa, mais roxa do que quando ela saiu, que se eu tivesse visto, talvez eu teria entrado em choque. E talvez eu teria mesmo entrado em choque. Mas aí, dela, naquela situação, aí meu marido começou a conversar com ela. E depois que ele começou a falar, papai, papai, aí veio os primeiros chorinhos. E ela reagiu. E foi uma festa, sabe? Eu via pessoas que nunca me conheceram na vida, não tiveram nenhuma ligação comigo, vendo aquilo, os enfermeiros, né, os médicos, e todo mundo emocionado, sabe? Foi algo... Eu vi em cada esquina que parecia que ia dizer agora acabou o final. Deus vinha e me dava um... Respira, passou, próxima fase. Entendeu? E foi assim dentro do hospital, cada esquina era um milagre, gente. Aí a Daça nasceu bem, graças a Deus, ela nasceu magrinha. E o médico falou com meu marido que... Porque ela tinha 40 semanas, né? 3 dias. Mas ele falou que ela tinha uns sinaizinhos que ela foi tida como prematura. Aí ele explicou que tem a questão que a gente conta a data, né? Que não é exatamente 9 meses que fecha uma gestação. Alguns bebês demoram um pouco mais, por isso que as 42 semanas, né? Que algumas mulheres vão. E esse era o meu caso, e por conta disso a Daça nasceu como se fosse prematura. Porque ela tinha mais um tempinho para ganhar peso e tal, não sei o quê. E por esse motivo, e também por ela ter engolido um pouco de líquido, né? Ela ficou 4 dias na neonatal. E foi mais um processo que eu passei no hospital. Mas Deus, ele me deu vitória em tudo, me deu força. Eu ainda chorei muito ali dentro, sabe? Eu via, sabe que você tá na enfermaria e você vê pessoas entrando e saindo com os bebês e você ficando lá? Ai, gente, caramba, mas Deus, ele foi muito bom. Ele me deu o meu milagre. E hoje ela tá aí com 1 ano e vai fazer 6 meses já. Eu só vejo a misericórdia de Deus em tudo isso. Em tudo. E ela nasceu e depois de um tempo eu comecei a retomar o vínculo com meu pai, quando eu me senti preparada, né? Porque até então a gente tá no puerpério, aquela coisa toda e tudo. E depois que ela estava próximo de 1 ano, eu comecei a entrar em contato com ele novamente. E eu estava em dúvida se ele tinha mudado. Eu queria que ele mudasse. Conversava com ele, assim, de forma indireta, não. Eu tinha medo de enfatizar mais algumas coisas. Ele tem um jeito meio, assim, de me tratar de forma ofensiva e tal. E eu sempre mais falava se ele estava bem, não estava, perguntava se ele estava comendo direito, estava bem com Deus, não sei o quê. Mas eu queria ver mudança mesmo, sabe? E, enfim, depois a gente ia marcar, tipo, ele não tinha conhecido a neta. Fazia muito tempo que eu não via ele também, porque ele tinha ido embora. E depois disso minha mãe voltou pra cidade dela. E só eu fiquei aqui no Nordeste. E ele estava em outro lugar, também no Nordeste. Mas a gente não tinha mais um vínculo assim, né? Até porque também eu não sabia com que tipo de pessoa ele estava envolvido, com o que ele estava fazendo. E eu tinha medo também de me expor a isso. Mas eu tinha, assim, sabe, muita saudade e queria ver a mudança dele. Porque tudo que ele fez também fazia, né, era autodestrutivo. E aquilo me preocupava e entristecia muito. Então, quando que eu comecei a ter esperança dele mudar, eu comecei a dar mais espaço e tal. A gente tava até marcando pra ele vir na minha casa, mas eu tinha medo ainda e eu deixava assim, Senhor, se da tua vontade, permita, senão eu prefiro que seja também mais difícil. Porque eu tinha medo das questões, gente. Seja, assim, eu prefiro não entrar, mas, enfim, coisas muito sérias, sabe? E eu não queria também expor minha família e tal. Minha filha,
aquela coisa de eu estar mais neurótica, né? Não chega a ser neurótica, mas mais cautelosa, extremista, porque realmente eram coisas muito sérias, entendeu? E eu queria ver ele diferente, eu tinha esperança, e eu comecei a dar mais espaço. Então, quando eu comecei, aí depois eu comecei a ouvir mais uma vez e ver coisas que ele não tinha mudado, gente, e era muito mais sério. E por que ele não veio aqui em casa? A gente não se encontrou. Porque ele entrou numa gripezinha porque assim, minha filha, quando ela nasceu com peso baixo, gente, ela teve um crescimento e tal, mas quando que ela chegou perto de 6 meses, ela não queria mais engordar como deveria. Aí teve a questão dos dentes também, ela começou a ficar mais difícil, seletiva demais, só queria peito, e depois ela começou a comer normalmente de novo, mas o peso dela não aumentava. E tudo isso era muito sério para ela, porque se ela pegasse qualquer coisa, podia colocar em risco a vida dela. Então a gente sempre acompanhando muito com a doutora. Então, sempre que ela mostrava ficar doentezinha, a gente se trancava em casa. Se tava tendo uma virose, assim, uma gripe rondando por aí, a gente se trancava em casa, não recebia ninguém, não saía, não sei o que. Se meu marido tava assim trabalhando, a gente ficava um pouco mais longe dela. Tem que tomar muito cuidado. Então, quando que ele tava com essa questão da gripe, a gente falou, olha, não, vamos esperar um tempo. E quando o senhor melhorar, aí o senhor volta pra gente ter esse encontro, o senhor conhecer ela e tal. Ele chegou a ver ela por chamada de vídeo, né? Mas eu, infelizmente, não tive essa oportunidade de ver ele, porque passou um mês, ele já tinha umas doenças imunes, autoimunes, e a gripe dele acabou acarretando por algo mais sério, e infelizmente ele acabou falecendo em dezembro do ano passado, no caso do ano de 2024. E foi algo assim muito rápido, mas digamos que é algo que eu já esperava, sabe? Digamos que 5 anos atrás, muito antes disso, meu pai, ele também teve um AVC. Antes dele ter um AVC, eu tinha tido um sonho que ele morria e era muito, muito real pra mim. E logo depois que passou isso, esse sonho, esse período do sonho, eu achava que ia perder meu pai em qualquer momento. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu tinha uma noção que talvez seja Deus me dando sinal sobre alguma coisa que estava séria, entende? Pra acontecer com ele. E eu ficava preocupada. E depois de um tempo ele teve um AVC, eu lembro que eu fui com ele no hospital com a ajuda de um vizinho. E eu tava tão assim, colando as placas, que eu tava com o documento dele pra entregar na recepção, eu não conseguia. Que pra mim eu tava perdendo meu pai naquele momento, mas ele ainda ficou com a gente uns 3 anos, 4 anos, e depois aconteceu tudo isso. E ele veio falecer desse jeito. E enfim, minha mãe tava do outro lado já, tava com minha filha na situação. E quem acabou tomando a frente das coisas dele foi a irmã dele, sabe? Que ia no hospital e tudo. Eu não cheguei a visitar também nessa época, porque essa condição da minha filha, eu não tinha exposto isso até então, e agora eu tô falando. Graças a Deus agora ela tá muito melhor, graças a Deus. E também tem as questões das coisas que ele se envolveu. E eu tinha medo também, né, de me expor a isso, das pessoas que estavam perto também, é algo que também me entristecia muito. E eu não tive oportunidade de vê-lo no hospital, até porque o que ele teve foi muito sério também, a suspeita de tuberculose e tal. E eu não conseguia ir, não pude ir. E ele faleceu, ele veio a falecer num domingo, numa tarde de domingo. E eu, infelizmente, também não pude ir ao velório. E eu já orava assim a Deus que se isso fosse acontecer, que ele me desse um caminho do que eu fazer, porque eu não sabia se eu deveria até mesmo ir ou não ir no velório devido às coisas com que ele fez, às coisas que ele, as pessoas com que ele se envolveu, se alguém que ele, talvez poderia vir atrás de mim, da minha família, para querer conseguir alguma coisa, e ou até mesmo, enfim, teu pai fez isso e sei lá. Mas eu queria ir. Eu lembro que ele morreu e eu falei com meu marido no dia, cara, foi algo assim muito doloroso, sabe? Porque durante o período que ele passou sofrendo no hospital, senti muito.
Eu lembro que eu passava noites até, assim, sabe, sem conseguir dormir, passando mal. Eu sou muito emocional, gente. Então foi, sabe? Mas quando só um minuto. Quando eu tava tendo umas conversas com ele, antes mesmo de tudo isso acontecer, na verdade, um dia antes dele ser internado, eu tive uma conversa, sinto de Deus mesmo, de falar: pai, o Senhor pagou com a medida justa as pessoas porque o Senhor fez algo de errado. Eu não tô falando assim, questão de dinheiro, tô falando qualquer coisa mesmo. O Senhor se retratou com essas pessoas e tal, e ele começou a me tratar de forma ríspida e tal, mas o que eu senti de falar pra ele, eu falei, que eu tinha meu maior medo. Eu já esperava que algo assim poderia acontecer, devido àqueles sonhos, aquelas coisas e tal, e ver o caminho que ele estava andando. Se não tivesse arrependimento, tudo daria pra isso mesmo. Mudança, né? Se não houvesse mudança, tudo apontaria pra isso mesmo. E minha preocupação era com a alma dele, porque a gente que é cristão, a gente acredita que tudo o que a gente passa aqui, essa vida, não passa de um ponto no que é a eternidade. E se você... Gente, se você tá deixando algo da sua vida de forma suja, cara, é algo complicado, sabe? É algo que assim, me feria muito, ficava muito preocupada com isso. Eu falava com Deus que desse uma oportunidade a ele, sabe? Dele se retratar, dele ser melhor. Que se pudesse, ele já no hospital orava assim, que se pudesse Deus reverter esse quadro e ele melhorasse. Porque eu queria ter um pai. Eu queria que a minha filha tivesse um avô, sabe? Eu queria que tudo fosse diferente. Eu queria ver ele vivendo uma segunda chance. Mas, ao mesmo tempo, eu orava dizendo que, se não fosse possível, se ele não saísse dali para melhor, que Deus ele preparasse e levasse. Porque eu também não aguentaria ver mais durante tanto tempo coisas tão ruins, difíceis e pesadas acontecendo. E algo autodestrutivo para ele mesmo, sabe? E que machucava uma família e que, enfim, servindo de piada para outras pessoas que julgam sem amor e sem misericórdia, mas segundo eles mesmos. Eu fiquei muito mal quando que eu fiquei sabendo do falecimento dele. E assim, eu lembro que eu tava na igreja, fazia um mês que a gente não ia na igreja, porque assim, quando você tá com criança, é muito mais difícil, ainda mais a condição que é de Adassa, entendeu? Então fazia um mês que a gente não ia na igreja. E ele... Meus irmãos ligaram pra mim e deram notícia. E eu só lembro de cair em prantos onde eu tava. Sentada no banco de uma igreja. E eu só sabia chorar e pensar: onde que o meu pai tá? Né? Onde que meu pai tá agora? E isso era o que mais me pesava, porque, gente, sério, essa vida é um sopro, gente, mas a eternidade aqui vale muito mais, é algo eterno. Olha o peso disso. E eu queria que ele tivesse, sabe? Eu pensei ao mesmo tempo: poxa, não vou ter a segunda chance com ele, sabe? De ver ele sendo alguém diferente, ele podendo ter uma nova mudança de fazer, sabe, as coisas certas. Desculpa. E ao mesmo tempo a minha preocupação de onde ele tá. Ai, eu cheirei o culto
todo. E era isso que eu pensava. Eu me sentia, de certa forma, culpada por não ter conseguido mudar a situação. Porque, ai, se dependesse de mim, tudo era diferente, gente. Tudo era diferente. Ele era uma pessoa diferente. Tinha tomado atitude diferente. Mas não foi assim. E o que ele teve com ele, Deus, ali, só ele sabe. Que ele ficou entubado também. A gente não sabe, né? E a pregação, quando eu chorei. Sabe? E assim, não de remorso ou de algo que eu tenha deixado de fazer ou feito. Porque eu tenho paz, assim, paz mesmo, de que tudo que eu pude fazer, eu fiz. Tudo que eu pude falar pra ele, eu falei. Tentar ajudar, eu tentei. Mas a minha dor era de ter perdido alguém que poderia estar lá comigo. Vendo a minha filha, tendo, sabe, oportunidade que não teve antes. E isso me machucava muito, e ainda mais a questão de eternidade. E quando chegou a hora da palavra, cara, fazia um mês que eu não conseguia ir na igreja. E Deus, ele falou comigo de forma assim, profunda, e arrancou aquela dor do meu coração. E a pregação praticamente dizia que a gente não é responsável por ninguém. Eu sei disso. A gente não é responsável por ninguém, ninguém leva ninguém pro céu. Cada um dá conta de si. Mas, sabe, eu me sentia triste por isso. E eu tinha uma dor pensando onde ele poderia estar, gente. E Deus, ele tirou aquilo de mim, um sopro naquele culto. Ele tirou, sabe? Tirou todo o meu peso. E depois, ainda conversando com meus irmãos, com minha mãe, eu pude ver que até mesmo com eles houve isso. Sabe, mesmo um momento de luto, mas algo suave, uma paz. E, enfim, foi isso. Depois muita gente veio falando comigo, mandando mensagem, porque ele era muito conhecido tanto na cidade que eu residia, na cidade da minha mãe. E muita gente, ele era muito conhecido. E todo mundo querendo uma resposta, um porquê, saber... saber, enfim, de alguma coisa. E até também das coisas que ele tinha feito. Eu pedi desculpa a algumas pessoas e agora, mais uma vez no grupo. Ai. No vídeo, eu quero pedir perdão a você que tenha sofrido alguma coisa que ele tenha feito. De qualquer forma, por qualquer coisa. E eu só digo pra você que libere seu coração, perdão, perdoe. E se um dia eu puder ajudar você com alguma coisa, eu tô aqui. Mesmo sendo nada. Ou sendo só essa menina que eu sou. Uma jovem mulher que eu sou. Enfim. Como eu não pude ir no velório dele, e nem a minha família também, muita gente da própria família condenou, né? Isso, julgou de forma perversa. E a todos esses eu só tenho a dizer que eu perdoo vocês, não tenho nada contra. Ah, mas Isabela, isso era maravilhoso pra mim, nunca mostrou ser uma pessoa contrária a isso, não sei o que. Sim, eu sei, gente, eu sei. Eu sei de muita coisa. E, infelizmente, nem sempre as pessoas que mostram ser uma coisa pra gente, realmente é isso. Sabe, ele tem uma mania de ser uma coisa com um, com o outro e tal. E as coisas que eu sei é só ponto do iceberg, mas eu só peço a vocês que usem o que eu tô falando tudo isso como exemplo pra aplicar isso na vida de vocês e de outras pessoas. Sabe? Pré-julgamentos, de forma falsa, perversa, sem compaixão, sabe? Deixaram como a gente tivesse abandonado ele, não foi isso. Não foi isso. Pelo contrário. Mas
Eu não tô aqui pra me defender, pra defender a situação da minha família, nada. Sabe, quem faz isso é Deus. Eu só queria compartilhar tudo isso com vocês e, querendo ou não, dar uma palavra a quem talvez tenha sofrido algo, ou talvez tenha algum ressentimento contra ele, tenha tido alguma tristeza. Eu só peço perdão e peço que perdoe também, libere perdão, seja livre, sabe? No final, cada um dá conta de si, a gente tem que olhar para cada um como um exemplo do que fazer, do que não fazer, do que ser, do que não que ser, do que pedir a Deus misericórdia, orar pela vida do outro, sabe? A quem tem falado mal, a quem há algum tempo atrás tem me ferido, me feriu, eu digo que em Deus, em Cristo, eu amo vocês. E eu oro por vocês, não carrego ressentimento nenhum, muito pelo contrário. Eu oro que Deus tenha misericórdia de mim, primeiramente, porque se não fosse Ele, eu poderia cometer tantos erros como qualquer um de vocês, ou até pior, sabe? E assim como meu pai também. E é essa mensagem que eu tenho deixado, que eu quero deixar aqui pra vocês, é que em meio a tudo isso que tem acontecido na igreja, gente, eu acredito de verdade que a gente está vivendo tempos de apostasia, então cada vez mais o amor vai se esfriar. E é real a questão do trigo e o joio, mas olhem para Cristo, gente. Olhem para Cristo, sabe? Não só vivam a palavra dentro de uma igreja, vivam ela nas suas vidas, entende? Busquem a Cristo em pensamento, em oração, andando na rua, tentando amar o irmão, sabe? Tentando ser coerente, ser sincero com a sua vida, naquilo que você é, naquilo que você faz e fala. Ser um exemplo, gente. Ser um exemplo. Isso é ser igreja, isso é ser a noiva de Cristo. E essas pessoas que foram feridas, eu posso dizer a vocês que eu também conheço a dor de vocês. Eu sei o que é isso. Mas, gente, isso não é desculpa para largar tudo e soltar pro alto e abandonar Jesus. Isso não é. Sabe, nos momentos mais difíceis que eu passei, foi muito duro, muito duro. Mas foi quando mais eu pude ver o amor de Deus por mim, eu pude conhecê-lo de verdade, de formas diferentes que eu antes não tinha visto. Então, talvez meu pai tenha passado por coisas lá atrás na vida dele, que ele escolheu o caminho errado e isso trouxe um preço muito grande para a vida dele. E eu peço para vocês que olhem para tudo isso e não façam algo que fere a vocês, algo que fere a Deus, que fere o seu irmão, sabe? Quando Deus fala que algo é pecado, é errado, não é porque Ele não quer que a gente seja feliz, mas é porque Ele sabe que aquilo existe uma consequência que parece bom no momento, mas que vai matar nós. Vai matar nós mesmos, vai matar a nossa alegria, a nossa saúde, a nossa felicidade, a nossa família. Vai matar, vai trazer morte e não vida, entende? Então, eu não sei o que você tem passado, que tem ocorrido, mas perdoe seus irmãos. Você não sabe quem é trigo, quem é joio. Possa ser que em algum momento você foi ferido dentro da igreja, talvez pessoas sem maturidade, mas ore a Deus por eles, porque poderia ser você no lugar deles também ferido, entende? E olhem pra Jesus, gente, é isso. Tudo demais, um abraço pra vocês de coração. Tô pela primeira vez aqui me abrindo de forma rasgada mesmo, eu nunca fiz questão de tirar satisfação de nada, mas isso não é um vídeo sobre satisfação, é sobre coisas que eu vejo, que eu sou marcada, fui marcada, e tem me preocupado o número de pessoas com que tem desapontado hoje em dia, com terríveis feridas na alma. E se um dia Jesus ele me permitiu passar por coisas que talvez não seria tão necessário passar, mas eu fiz minhas escolhas,
E talvez por coisa também que ele me permitiu passar, mas eu não escolhi, mas foram coisas duras, eu fui marcada. De ambos os lados, de umas escolhas minhas ou não. Mas se ele me curou, se ele me fez viver milagres, eu posso dizer que você também pode. Sabe? E é isso. Fiquem com Deus. Cante outra vez, se levante outra vez, olhe outra vez com o olhar do Pai. Cante outra vez, se levante outra vez, olhe outra vez com o olhar do Pai. Ele é quem restaura os seus dias, quem enche a tua aljava de alegria. Ele é quem consola a tua vida e te traz a paz onde o caos reinou. Esse é o teu Senhor. Cante outra vez, se levante outra vez, olhe outra vez com o olhar do Pai. Cante outra